Bom, agora a gente vai começar realmente a parte dos painéis. Daremos início ao primeiro painel do dia sobre casos de uso de AI nas organizações. Gostaria de convidar ao palco Suzana Queiroz, líder de projeto da Vale. Cláudio Tangari. O Cláudio é assessor de inovação e produtos do Senac do Rio de Janeiro. O Diogo Moussalem, Head de Data Science e AI do Ajus Brasil. E o Henrique Farrauber, que será nosso mediador. Eu vou dar uma volta. Bom, novamente aqui no palco, muito obrigado pela participação de todos aqui, presencial e online. A gente vai dar início a esse painel com os casos das organizações que já estão usando IA. Vamos ter a Vale, o Jus Brasil, e aqui a fala do Cláudio Tangari, que é diretor de educação do Senac, e que vai falar sobre um projeto muito interessante sobre o uso da IA para uma educação inclusiva. Estou ansioso para ouvi-los. Eu vou falar aqui da Suzana. A Suzana, ela participa da governança de assistentes corporativos em low code e do programa de democratização de tecnologias da Vale. Ela é formada em administração de empresas, extensão em Advanced Analytics pela PUC. E, Suzana, assuma o púlpito, por favor, você tem uma apresentação, né? Você vai ter 12 minutos. A gente vai deixar um tempo para as perguntas. Desafio. Já pode? Já pode entrar. Estamos ao vivo e aqui prontos para te ouvir. Bom dia, pessoal. Então, vou tentar ser o mais breve possível aqui, mas já queria deixar o meu parabéns, aí, meu agradecimento ao time do evento, que super me acolheu e me ajudou aí nesse processo. Então, vocês estão de parabéns pela organização, viu? E agradeço também pelo convite, né? Tem o passador. Ah, tá bom. Bom, gente, a Vale é uma empresa no segmento de mineração. Eu estou na Vale há 12 anos, como o Henrique falou, lidero as frentes de assistentes corporativos, frentes de ferramentas de governança low code e programas de democratização de tecnologias. A Vale é uma empresa no segmento de mineração. O principal produto da Vale é o minério de ferro, sua principal atividade é a extração de minério. O minério de ferro é a matéria-prima base para a fabricação do aço, né? São alguns conceitos que, às vezes, né, quando a gente fala de alguma empresa, fala, o que a empresa faz, né? E o aço, gente, está na nossa vida, né? Em várias coisas que a gente usa e que muitas vezes a gente não percebe, como um celular, um notebook, construção civil e muitas outras coisas. Mas hoje eu vim falar de uma amiga que está comigo aí há algum tempo, e participou da minha vida durante praticamente 5 anos, desde que eu fui introduzida aí nesse meio de inovação, quando os chatbots, eu nem sabia o que era um chatbot. E hoje eu vim apresentar a Minabot. A Minabot é uma assistente virtual da Vale, uma assistente interna, e a Minabot, ela tem esse nome por causa das minas da Vale. Então, a Vale tem diversas minas, né, no Brasil, não só no Brasil, mas globalmente. E é uma analogia justamente por causa das minas. E essa é a versão mais recente da Mina. Hoje a Mina fala sobre 4 temas e ela é um assistente corporativo, então ela concentra vários assuntos em um único assistente, né, a gente chama de bot orquestrador. Então, o usuário hoje ele tem a capacidade de centralizar as suas dúvidas dentro de um único produto. E a gente fala, o usuário consegue falar sobre o RH, serviços de tecnologia que está relacionado ali com dúvidas de chamados, chamados de máquinas, notebook, acessos, reset de senha, por exemplo, viagens corporativas, que é um tema bastante comum na Vale, a gente viajar a trabalho, e, por último, serviços operacionais que são relacionados ao que a Vale oferta em termos de serviço para o empregado, como, por exemplo, um coletivo que busca o empregado na sua casa e leva até as operações da Vale, que muitas delas são em lugares mais remotos.
E aí, para contar essa história, eu gosto sempre de contar que nem tudo são flores, né? O Diogo trouxe muita coisa bacana aí da IA, mas quando a gente entra num projeto e quando você está dentro de uma empresa, você tem desafios enormes, principalmente desafios orçamentários, desafios de entendimento, de aplicabilidade, e na Mina não foi diferente. Então, a Mina tem uma história que começa em 2019, mas entre 2019 e 2021, a gente passou por um processo de entendimento, né? Primeiro, para saber o que era um assistente virtual. Quando me deram esse projeto, eu falei, gente, o que eu faço com isso? É de passar no cabelo, é de comer? Não entendia nada, né? E eu não vim do mundo da tecnologia. Acho que isso também é bem bacana, porque muitas vezes a gente acha que a gente precisa entender no nível ali muito profundo de determinados assuntos, e nem sempre é assim. E aí, nesse período de 2019 e 2021, eu aprendi muita coisa, mas eu também levei muita pancada. Porque as áreas de negócio, quando procuram a tecnologia para endereçar um problema, elas vêm em bando, né? Então, você não consegue ter capacidade para receber e atender, dar vazão e, consequentemente, atender aquela expectativa alta que se tem. E na época que a Mina foi lançada na Vale, tinha uma expectativa altíssima de que a gente ia resolver problemas como, por exemplo, uma política que tem uma linguagem super difícil, você não consegue achar uma resposta ali, porque é tudo muito técnico, de você conseguir fazer uma pergunta para o assistente e ele responder na hora. Era um sonho, realmente. Então, a gente tinha diversas reclamações nesse período aí da Mina, né, de 3 anos de vida. E, mesmo assim, nesse período, a gente foi introduzindo novos temas. Então, a Mina, nesse período aí, conseguiu ter 12 temas, né, dentro de um único assistente virtual. Esses 12 temas, eles não estavam relacionados a dúvidas muito profundas do usuário, então tinha assuntos ali de públicos muito seletos, muito específicos. Então, ela não era uma assistente corporativa. De alguns assuntos, sim, mas da maioria, não. E aí a gente começou a definir uma estratégia. E em 2021 a gente fez um hackathon na Vale, porque é difícil muitas vezes no mercado você definir que ferramenta faz o quê, qual é a melhor e como é que ela se aplica melhor às suas necessidades. Então, nesse hackathon a gente convidou 7 empresas. Essas 7 empresas, elas tinham um requisito para desenvolver um assistente. E durante 2 dias esse desenvolvimento aconteceu. Cada empresa ficou com uma pessoa representante de uma área de negócio. E no produto final era que todo mundo conseguisse testar os assistentes que foram criados e, consequentemente, fazer uma votação pelo melhor. E a gente teve o melhor e foi unânime. Então, isso foi um aprendizado muito bacana para que a gente conseguisse definir a melhor ferramenta com base nas melhores skills também, né, do que as áreas de negócio buscavam. E aí, nesse período, a gente definiu também uma nova estratégia. Então, a gente saiu de uma estratégia de um assistente que só ofertava informação, porque muitas vezes as áreas de negócio, quando nos procuravam, a maior dor é: olha, eu respondo dúvidas todos os dias, essas dúvidas são iguais, eu não aguento mais, eu agora vou usar a Mina para resolver esse problema. Então, ela virou um depósito de informação, mas que, na verdade, ela não resolvia problema nenhum. Então, em 2022, a gente mudou essa estratégia, a gente deixou de ser uma oferta de informação e passou a ser uma resolução de problemas. Então, ela realmente se tornou mais resolutiva. E dentro dessa estratégia, a gente adotou o atendimento humano. Porque quando o assistente não consegue resolver no nível 0, o que você faz? Você fica com raiva, né? Você pergunta, o assistente dá uma resposta que não tem nada a ver, que é a tal da alucinação. Quando ele alucina, você não consegue fazer aquele treinamento acontecer de maneira rápida, né? Mas aí, o que você faz? Você tem que ter um atendimento humano, para que garanta que no fluxo da jornada daquele usuário, ele vai sair dali com a resposta. E ele vai voltar, porque essa é a intenção do assistente, para que a gente faça cada vez mais uma curadoria daquele tema. A gente falou, tiveram algumas dúvidas aí com relação à curadoria. Então, a curadoria é um tema fundamental um pilar fundamental dentro de um assistente. Porque se você não faz a curadoria, você tem o perigo do erro, como a companhia aérea, lá em relação ao reembolso. Ao mesmo tempo, você deixa o assistente desatualizado. E a informação, ela é viva, né? Você tem que estar sempre com essa curadoria viva. E aí, em 2023, né, depois dessa nova Mina, né, a gente decidiu fazer uma POC com o nosso fornecedor, usando Generative AI. E aí isso fez toda a diferença, gente, porque dentro desse ano a gente já tinha aí colhido bastante frutos, inclusive com o nosso maior cliente, que é o RH. Então, nós saímos aí no ano de 2021 para uma quantidade de 1.500 usuários para 12 mil usuários, e muitos deles com recorrentes. E aí a gente fez essa POC,
pegamos um tema dentro do RH que foi férias e fizemos o uso com o nosso parceiro, né, com o nosso fornecedor, para ver como é que ia se comportar essa nova tecnologia. E a gente teve números bastante expressivos. E aí, em 2024, a gente realmente fez uma adoção maior da Generative AI. E aí, essa aqui é só uma simplificação de como a Mina era em 2020, né, com 12 temas, e como ela está em 2022, está ainda em 2022 com 4 temas apenas, que são muito relevantes na vida do usuário, e a gente continua fazendo uma melhoria em todos esses processos. E aí, dentro desse projeto do uso da IA generativa, a gente tinha alguns indicadores para melhorar. Então, dentro do RH, a gente tinha uma alta taxa de transbordo, então, ou seja, os usuários que perguntavam para a Mina, normalmente 65% deles migravam para o atendimento humano, porque a Mina não conseguia responder no nível 0 as respostas muito básicas, né? Quanto que eu posso tirar, quantos dias de férias eu posso tirar, quantas parcelas eu posso dividir, quais são os meus benefícios, são perguntas muito frequentes, né? E muitas delas eram básicas e ela não conseguia responder. Então, a nossa principal melhoria era na diminuição do transbordo. A gente queria sair de 65 para 60. A gente queria aumentar a nossa taxa de resolutividade, que é o inversamente proporcional. Então, a resolutividade está ligada a quando o usuário dá um feedback positivo. Então, o bot respondeu. A gente vai perguntar, essa resposta te ajudou? Se o usuário disser que sim, significa que ele não vai transbordar. Se ele disser que não, aí a gente já oferta a opção dele ir para o transbordo. Então, também aumentar essa taxa de transbordo para 15%. E algumas outros processos com relação à melhoria do processo de novos conteúdos. Então, em 2022, a gente ainda usava NLP, que é um modelo de linguagem, né, de linguagem natural, que simula ali o diálogo humano, mas ainda era um processo muito devagar, muito moroso. O treinamento desse tipo de linguagem é muito demorado. E aí, quando a gente fala de Generative AI, a gente dá um salto, de 3 meses para 2 semanas. Porque você consegue pegar um documento técnico, plotar dentro do modelo, e ele conseguir gerar uma resposta sem essa resposta existir. E aí a gente também tem uma mudança de comportamento do usuário, porque antes, o usuário, quanto menos informação ele dava, mais fácil de você conseguir a resposta. Mas com a IA generativa é o contrário. Quanto mais detalhe você colocar na sua resposta, mais precisa vai ser a resposta do assistente. Então, também tem essa mudança de comportamento do usuário. E aí, esse aí é mais ou menos, né, o nosso baseline. Então, o nosso planejamento era um projeto que começou em fevereiro e terminaria em outubro, considerando que a gente ia migrar todas as FAQs do RH. Então, eram 19 FAQs, e as FAQs são todos os temas que estão relacionados a um determinado assunto. Então, como eu falei, benefício, férias, PLR, planos de saúde, que também o RH cuida, e a nossa taxa de transbordo sair de 65% para 30%. E a resolutividade de 25% para 35%. E aí, durante a fase de projeto, né, a gente conseguiu já ir coletando muitos benefícios, inclusive, nosso primeiro target foi março. Então, em março, a gente já desceu de 65 para 40, eu não trouxe aqui, mas eu já trouxe, né, o final ali da meta. Mas, de fato, o que eu quero destacar é que essa meta ela foi antecipada de outubro para junho. E hoje, todos os temas que a Mina já tem Generative AI. Então, a gente realmente teve uma mudança aí muito grande e muito expressiva, né, em como o usuário interage e passou a interagir com a Mina. E aí, também, algumas lições aprendidas que eu gosto de compartilhar, porque nessa história, gente, como eu falei, nem tudo é confete e serpentina. A gente tem dificuldade, sim. Implementar um projeto não é fácil, porque, primeiro, né, tudo que é novo, é difícil você entender aonde você atua e o que você precisa ter de conhecimento. Então, o que eu gosto sempre de fazer em um projeto? Benchmarking. Benchmarking é uma ótima ferramenta para você olhar empresas que já estejam mais à frente que você e você faça ali um compartilhamento de problema, uma divisão, uma forma de você interagir e colher ali o que foi de sucesso, né, e não sucesso. A jornada é sempre mais importante que o destino. Então, muitas vezes, quando a gente quer chegar em algum lugar, se você só foca no destino, você deixa muita coisa para trás. E aí, muitas vezes, você tem que voltar para refazer, ou, às vezes, a sua base não está sólida para você construir coisas novas, e aí não adianta. Então, foque na jornada. A jornada é muito importante.
traga o negócio para perto. Então, uma das coisas que a gente também fez foi trazer o RH para perto. A gente quis entender quais eram as dificuldades que eles tinham, quais eram os indicadores que eles queriam melhorar, e trouxemos isso como meta nossa. Porque assim, automaticamente, se a gente melhora o nosso indicador, melhora o deles também. E por último, é que tenha um problema para resolver. Investir em IA sem um case só vai fazer você gastar dinheiro, tempo e queimar a oportunidade. Bom, não sei se eu fechei meu tempo, mas quero agradecer, pessoal. Você ainda tinha 1 minuto, Suzana. Você não quer falar alguma coisa? Que bom, então, ó, consegui recuperar o tempo aí. Bom, tá ótimo. Obrigado, Suzana. Eu acho que esse case da Vale é super interessante. Ela mostrou para a gente resultados que foram conseguidos muito rapidamente. Quer dizer, você diminuiu o transbordo e resolver a questão sem ir para a atendente humana, eu acho que é uma coisa fantástica, porque a qualidade da resposta do RH passou a ser melhor, né? É isso que você mostrou para a gente. Mas estou ansioso para as perguntas mais adiante em relação à Vale e os outros cases. Eu vou seguir aqui, agora, apresentando o Cláudio Tangari, que ele é assessor de inovação e produto de líder de transformação digital profissional do SENAC. Na verdade, ele é responsável pela toda a educação do SENAC, pelo que eu sei, do Rio de Janeiro. Ele foi presidente de sindicatos empresariais e membro de conselhos deliberativos, tanto do SEBRAE, quanto da FIRJAN, quanto da FAPESP. Cláudio, assume, por favor, o púlpito e faça a nossa apresentação aí sobre os projetos do SENAC, o case do SENAC, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, é um prazer recebê-los aqui. A gente inaugurou esse prédio a gente comprou esse prédio em janeiro, inauguramos em final de fevereiro, e já estamos operando aqui. Esse é um prédio destinado a um centro de inovação, um olhar um pouquinho diferente. Saindo o som aqui? O centro de inovação, normalmente a gente olha muito para empresas, e o centro de inovação do SENAC olha para pessoas. Então, aqui é todo um trabalho que a gente tem voltado a fazer para como é que a gente forma talentos, e esses talentos, então, contribuem para a formação de empresas. Né? Você vai botar? Então, vamos começar aqui, depois ela vai encontrar a gente no meio do caminho aqui, para a gente não perder o tempo. O que a gente tem como desafio, qual foi o grande desafio que o SENAC se coloca? O SENAC é a instituição de educação profissional. Quando a gente olha, discutimos aqui educação, foi interessante as perguntas, né? Normalmente, no universo como esse, a gente pensa em educação, a gente vai falar sempre em educação, a gente fala em faculdade, né? A gente fala em acesso digital, a gente fala em tudo isso. Nosso olhar aqui é muito para aquelas pessoas da nossa educação que a gente tem que incluir, que elas não têm acesso a nada disso, né? Então, essa é uma grande oportunidade, esse é o tema que a gente vai falar, por isso Renovação da Esperança, é o momento do mundo de um grande reset. E esse momento permite, talvez, em chances que não são muito corriqueiras em mudança de ciclo, a gente entra num novo ciclo longo aqui, os números que o Diogo apresentou no início, que eram os números de impactos, crescimento de PIB, tudo isso é um patamar de um ciclo longo, um ciclo que se destrói e reconstrói, e esse momento onde você tem esse reset é uma chance, uma oportunidade que a gente tem para incluir pessoas que talvez estivessem desesperançadas e agora poderão ter uma nova oportunidade de educação. Então, olhar a educação hoje é olhar um pouquinho diferente, né? A gente olha a educação, a gente pensa naquela tradição que disseram para nós aqui, tem que fazer 9 anos, depois você faz mais 3 anos, depois você faz mais 4 anos de universidade, faz mestrado, doutorado e tal, mas aí eu só estou falando com quantos por cento de uma população, né? Quem tem acesso a isso. Então, como é que a gente trabalha aqueles que não têm acesso? São grandes números do SENAC aqui do Rio, a gente fala em 100 mil matrículas, a gente tem noção, o que são 100 mil matrículas? É pouco ou muito? O estado do Rio inteiro tem 500 mil alunos do ensino médio, né? Dos quais talvez 30%, 40% não cheguem até o final. É uma taxa de evasão enorme que a educação tradicional hoje está tendo. E a gente impacta 150 mil pessoas, esse é o número que a gente começou a fazer, em eventos como esse. Então, a gente leva a educação de uma forma também diferente, de uma forma rápida, em pílulas, para atingir uma quantidade maior de pessoas. E quando vem um grande desafio, que é nesse momento, se não tiver acesso, né, ao conhecimento e tecnologia, a gente pode aprofundar a desigualdade social. Tem uma outra leitura, né, se eu consigo diminuir a desigualdade social, se eu prover acesso ao conhecimento e tecnologia, né? E no momento em que, isso foi falado bastante aqui, foi um dado do FMI, 40% de empregos e tal, que é isso, quer dizer, a gente não, as habilidades necessárias para essas novas
para as novas profissões, ou nem para as novas profissões, para as mesmas profissões com habilidades diferentes, eu requeiro que sejam treinadas, né, as pessoas sejam treinadas novamente. A gente falava alguns anos atrás em long life learning e tal, mas isso é agora uma coisa presente, né? Vocês terem uma ideia, a gente fez um curso aqui, a gente testou o piloto. Do piloto para a segunda turma, a gente vai mudar o curso. Era um curso de Python, linguagem de Python, e aí como é que não dava mais para ficar ensinando o código, então na mudança você já tem que fazer de uma forma diferente. Então, essa forma de você, esse desafio de você educar para profissões, é um desafio hoje sempre presente na nossa, nesse novo cenário que a gente está entrando. Né? Como é que a gente atua para reduzir, então, esse gap? Mas tem um dado que a gente sempre olha aqui, a gente fala muito em tecnologia. Aí qualquer pesquisa que a gente faz, a gente fez várias pesquisas aqui. Eu posso pesquisar com emprego direto, como já fizemos. Eu posso usar uma pesquisa da Fundação Roberto Marinho, quando fala de jovem aprendiz e fala do primeiro emprego. A gente pode usar esse dado do Fórum Econômico Mundial, onde mostra o seguinte: para as novas profissões, o que é mais relevante? Né? É a técnica, tá? Ou são as habilidades cognitivas, as habilidades socioemocionais, o comportamento ético? Quais são as habilidades? E o número é sempre impressionante, né? Resposta para o mundo, 63% nessas habilidades socioemocionais, e no Brasil 68% é o que as empresas respondem quando elas olham, o que elas olham nas habilidades que elas precisam. Então, quando a gente olha hoje na questão da inclusão, se a gente trouxer uma discussão unicamente técnica, a gente tem uma possibilidade de ter a seguinte resposta fácil, né? Faça um curso virtual que você vai aprender uma linguagem. Tem vários diversos cursos aqui, que bom que tenho, né? Mas como é que eu trato, como é que eu ensino essa outra atitude comportamental através de olhando num EAD uma atividade virtual? É muito mais difícil, né? Então, quando eu olho para pessoas mais excluídas, né, mais difícil ainda, porque não tem acesso ao computador, mas eu dou o computador. Não tem acesso a dado, eu dou o dado. Mas o ambiente que ela está para estudar, ela não vai conseguir, não tem a mesma percepção que aquelas pessoas de classe média para cima têm, né? Então, essa é uma mensagem que a gente traz, que como é que o Senac entrou nessa história do digital, Senac do Rio. Opa, voltei aqui. Não foi. Você vai botar por aí? Nós temos a possibilidade, a capacidade e o desejo de levar essas ferramentas para toda a população, para que nós possamos ter uma sociedade justa, uma sociedade igual, e ela só vai ser justa se for igual, em oportunidades. Cada um vai poder seguir o seu caminho como quiser, mas com as mesmas possibilidades de quem está ao seu lado. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês todos, tendo a certeza que vocês estão testemunhando aqui o início de uma nova caminhada do Senac, depois de 75 anos, 75 anos de muito brilhantismo, de muito protagonismo no Brasil, e aí a continuidade dele é exatamente essa transformação para uma nova era da educação. Essa é uma mensagem do presidente Antônio Queiroz, presidente aqui da FEComércio, Sistema S no Rio de Janeiro, e que traz esse propósito novo, né? Como é que a gente vai incluir pessoas através da redução do gap digital. E a gente veio fazendo isso, a gente traz o Web Summit para cá. Por que a gente traz o Web Summit? Não é uma questão unicamente de favorecer a economia do Rio, também mas a gente traz ele para poder introduzir a esses nossos alunos esse tipo de acesso que eles eventualmente não tinham. Então, a gente faz o evento lá, a gente leva os eventos para todas as unidades do Senac. Então, todas as palestras no nosso evento todos os alunos do Senac tiveram acesso com o monitor e discutindo os temas em diversas realidades. A gente falou do tema que estava lá, e a gente estava falando para alunos de tecnologia, mas para alunos de gestão, para alunos de gastronomia, para alunos de beleza, enfim, mostrando que isso daí é sempre uma questão transversal. A gente faz um evento Senac Rio Summit, a gente leva para dentro das unidades, enfim. A gente hoje está cada vez mais difundindo essa questão de que a tecnologia é transversal e ela é acessível a todos, né? A gente vai ter um evento agora em 25 a 28 de setembro, uma nova edição do Senac Rio Summit, que ele vai trazer mais de 25 mil pessoas presentes, e deve impactar uns 90 mil pessoas por meio remoto nas unidades do Senac.
A gente fala, por que essas unidades e por que a gente faz isso desta maneira presencial? É porque as pessoas não têm acesso. Né? Então, como é que eu incluo as pessoas que não têm acesso? Eu tenho que fazer um ambiente onde eles possam experimentar. Então, aquilo que a gente consegue fazer virtual, para aqueles que têm acesso, a gente constrói um ambiente diferente que as pessoas passam a ter acesso aqui dentro das nossas unidades. Né? E a gente fez uma grande mexida nisso. Né? Isso aqui é um centro de inovação. E para onde que veio a educação? Aqui foi ao contrário. A área de inovação abarcou a área de educação. Porque é assim que a gente acreditou que a gente não consegue mais educar da forma como vinha fazendo. A gente tem, na educação profissional, ela é muito menos regulada do que a educação tradicional, a educação formal. Na educação profissional, quem diz o que precisa são os empregadores. Né? Então, a gente consegue fazer de uma forma diferente em função das demandas que vêm da sociedade. Né? Eu só passo rápido aqui por conta do nosso tempo. Eu vou pular esse vídeo aqui. Eu vou pular esse vídeo para entrar no outro. Para finalizar, quer dizer, a gente mudou um portfólio muito grande de tecnologia. É um portfólio que tinha, em 2021, nós tínhamos 5 cursos na área de tecnologia. Hoje a gente deve ter na faixa de uns 40 formados em trilha. São cursos sempre curtos. Hoje o maior problema da educação chama-se evasão. Ninguém fica numa sala de aula. A gente é da época do long play, né? Você escutava a música, né? Alguém dizia lá, você escutava todas as músicas até o final. Depois veio o CD, você podia pular a faixa, né? Antes do CD veio as fitas cassete. Depois veio o CD, você pula a faixa, tal, veio o Spotify. E hoje a educação é a mesma coisa. Né? O Spotify, você não consegue escutar, minha filha me manda eu ouvir uma música da trilha dela, ela não consigo ver até o final. Ela pula na primeira música e não fica até o fim. E essa é a inquietude que tem qualquer jovem. Você não fica com ele na sala de aula. Eu tenho que fazer uma aula que ele fique e permaneça. O nosso grande motivo de satisfação é conseguir mudar de cursos. A média no Brasil, se vocês terem uma noção de um curso técnico, a evasão é 50%. Curso técnico tradicional. E nós conseguimos aqui ensinar essas partes profissionais nesses cursos novos com evasão de 0% ou de 5% no máximo. Então é um sucesso muito grande. E isso tem que ser o quê? Ele tem que ser divertido. Né? Então, o prazer de você ir naquela sala de aula. E para a gente fazer uma trilha como essa, não dá para simplesmente ensinar código. Não dá para ensinar a decorar fórmulas. Tem que fazer atividades. Então, qualquer curso nosso, ele não é um curso que só ensina técnica. Tá? Ele tem muito forte essas habilidades comportamentais. Tá? A gente tem um case aqui, inteligência artificial, né? A gente vem com esses cursos, a gente começa na tecnologia, agora a gente entra na IA com diversas abordagens. Tá? O primeiro de IA, ele é muito forte na parte ética, e tem uma IA para melhor idade, que é o seguinte, a gente tem que ensinar que vocês vão ter golpe, vão sofrer golpe, a gente a cada dia mais. Isso é uma parte da forma de educar. Se você tem numa empresa lá um chatbot e tal, você tem que entender como é que você pergunta, como é que você reage àquilo. Então, essa questão ética a gente tem que ensinar, a primeira parte do que a gente ensina lá. Depois a gente ensina como é que interage no lugar. Você vai trabalhar na Vale e vai encontrar lá a ferramenta que vocês criaram, né? Você tem que aprender que aquela ferramenta é uma coisa que você não vai aprender na Vale, você vai aprender a lidar com esse tipo de ferramenta. Então, a gente está ensinando este grau. A gente não tem interesse, nem tem essa ambição nesse momento, de ensinar construção, não é essa o que a gente vai fazer. É muito mais te trazer a IA para o dia a dia de cada um. E mais, quer dizer, como é que eu aprendo a ser ágil, né? Então, a gente citou o exemplo aqui do Python. É muito mais fácil. Antigamente, para eu poder botar as pessoas, ensinar em tecnologia, qual a maior dificuldade que a gente tinha de carregar até o final? A baixa formação regular do ensino tradicional. Ele tinha uma formação mais fraca, então ele não conseguia prosseguir. Hoje eu consigo tirar esse atalho. A gente ensina muito mais a criatividade, a gente ensina muito mais o desenvolvimento da colaboração, da cocriação, e a IA ajuda a construção dos códigos. Então, a gente, quando pega um Copilot com Excel, a gente que decorava fórmulas da época do LOS 1, 2, 3, lá, tudo em inglês, quer dizer, como é que eu consigo, não precisar saber mais nada disso. Então, isso é um grande avanço. Então, a gente enxerga a tecnologia, nesse caso do presente a IA, como um grande salto para a humanidade. É muito bom a gente olhar de uma forma positiva. Né? A gente faz os alertas, a gente olha da forma positiva. E tem como é que a gente constrói? Né? A gente constrói sempre de uma forma colaborativa. Então, hoje, quem quiser que estiver aqui está aberto, ou seja, vamos construir juntos cursos. Né? A gente precisa do mercado para dizer o caminho que a gente tem que seguir. Tá?
E a gente tem algumas parcerias que são parcerias de aplicação do que a gente faz, né? A gente fez uma recente, que eu acho que entra agora, que é uma parceria com a Transfero, tá? Uma empresa do segmento em cripto, e ela fez um curso conosco que era o seguinte: eu vou botar, o Senac fez esse curso para vulneráveis, então quando é curso para pessoa mais vulnerável é gratuito, e ela entrou com uma bolsa, e esse curso era para saída em cripto, tá? Tinha Python, saída em cripto, mas mais da metade do curso era só na parte de cocriação, na parte de comportamental, de habilidades socioemocionais. E é muito legal chegar ao final, essa turma teve 0 de evasão, a Transfero ia contratar 1, contratou 5, né? E é muito interessante que ao final tem... Eu tinha a certeza que eu estava no caminho certo e que a programação, no momento, para mim, é algo que eu não quero mudar. Eu achei muito marcante para mim a introdução a Python. Aí foi estudando mais. Teve dia recentemente que minha tia acordou de madrugada e eu estava lá estudando. Eu estou vendo dentro da minha casa o que um curso com a capacidade, com o potencial que vocês deram é capaz de proporcionar. E em 7 meses. O Senac incentiva a continuar estudando. E isso teve um impacto muito, muito forte na minha vida. Estou me comunicando mais, me expressando mais e agindo de uma forma mais leve. Eu pretendo continuar buscando conhecimento no Senac. Tem um caminho inteiro pela frente e esse foi só o primeiro passo. Primeiro de muitos. Isso não é propaganda do Senac, mas é propaganda de como é que a gente pode educar e incluir pessoas. Então, quando a gente imagina, esse jovem não fala aí do início, mas ele lá no interior de Quataguases, não falava, sai de casa para vir estudar aqui com a filha, com a tia, numa comunidade em Caxias, e teve essa oportunidade. E isso é muito fácil de a gente fazer, né? Então, essa é a grande missão. Muito bom a gente poder trabalhar, né? A gente sempre fala, a educação transforma pessoas. Quando a gente constrói isso, a gente faz, é muito importante. Então, quando a gente olhar a educação profissional, essa é a mensagem que a gente deixa aqui quando a gente fala de IA e tal, é uma oportunidade muito grande de incluir essas pessoas, tá? Talvez há 5, 6 anos atrás a gente não era capaz de fazer isso. A gente não era capaz de ensinar o uso de ferramentas como a gente faz hoje. A educação profissional, a história nossa é o quê? Ensinar a usar a ferramenta. Lá atrás, ensinar a botar a rede para pegar peixe, ensinar a tirar arco e flecha, ensinar a enxada, e a gente vai evoluindo. É um momento diferente agora. Agora não preciso mais ensinar a ferramenta, porque a ferramenta vai ser dada para a gente através da IA generativa. Então, eu aprendo a usar a ferramenta, a colaborar, a co-criar, e a gente forma esses talentos como esse. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Agora eu vou dar mais tempo para entrar outra transparência, porque a gente fez a transição tão rápido que o Cláudio veio aqui para o púlpito e ainda não estava o PowerPoint dele. Eu vou chamar em seguida, Cláudio, muito interessante a tua apresentação, acho que vai suscitar perguntas importantes aqui, tanto do público quanto do setor tecnologia, que entende que essas parcerias com o Senac são muito importantes para atingir essas pessoas que a gente precisa incluir no Brasil. E a educação, realmente, no Brasil, ela não pode usar esses modelos que vêm de fora, dos Estados Unidos e da Europa. Eu acho que o Senac tem muito a ensinar e customizando essas atividades, usando IA, como você está falando, para a gente conseguir superar os grandes desafios que o país tem. Bom, agora eu vou chamar o Diego. O Diego é o head é o chefe, é o cara que organizou a Data Science e a IA da Jus Brasil, que é um grande portal, é uma legal tech, é um grande portal sobre justiça no Brasil, onde estão, depois eu vou falar quantos milhões de processos que estão lá, de todos os tribunais e que acessíveis pela internet. É um site bem antigo, tem mais de 16 anos. Ele é pesquisador, ele foi pesquisador pela Universidade de Paderborn e ele é representante da DBPD em português, né? Ele fez o doutorado dele em computação pela Universidade de Paderborn e também em Leipzig, na Alemanha, e ele é especialista em NLP, que é processamento de linguagem natural, e em knowledge graphs, que são gráficos de conhecimento. Diego, você pode assumir o púlpito aí, você tem 12 minutos, e depois a gente vai ter muitas perguntas também para você, com toda essa informação importante que você vai compartilhar sobre esse trabalho de vocês. Obrigado. Vou pegar um minutinho da Suzana.
Desculpe, gente, é só enfatizar que é importante, vale para nós, que vocês avaliem o evento. Na verdade, a avaliação é uma ficha única, vocês podem fazer isso ao final. Isso está disponível tanto nos QR Codes, quanto no site, quanto no YouTube. Então, a gente pede encarecidamente que vocês façam a avaliação para que comece a primeira edição de muitas. Essa avaliação é muito importante sobre novos temas e como é que vocês estão sentindo aqui o desenvolvimento do trabalho. Obrigado. Diego, por favor. Bom dia. Primeiro, eu gostaria, acho que já foi apresentado, mas eu gostaria de agradecer o convite, aí, toda a organização, e ao Henrique, a Vera, pela oportunidade. Acho que eu sou o único representante da área jurídica aqui, então eu vou falar um pouquinho como que a gente está estruturado e dos desafios que a gente tem de uso de AI no setor jurídico, né, brasileiro. Então, aqui é um pouco do que a gente pode ver, um retrato da nossa área jurídica no Brasil. Nós temos mais de 30 milhões de processos por ano, novos processos. Então, aqui, se você não tem um processo, você vai processar ou vai ser processado, pelo menos até o final da sua vida. Nós temos mais ou menos 50 milhões de partes únicas, então nós temos 200 e poucos milhões de pessoas no Brasil, onde vocês podem ver que partes únicas aqui já é um número bem grandinho. Temos mais de 1,2 milhões de advogados, 96 tribunais, aqui eu estou falando nós temos 26 tribunais e cada tribunal nós temos a comarca e diferentes sistemas, né? E aí aqui tem mais de 200 sistemas. E aí, mas assim, quem somos nós, né? O que Jus Brasil faz? Nós temos 16 anos, nós somos, dentre várias coisas que nós fazemos, nós somos especializados em recuperação da informação jurídica. Então, nós temos consulta processual, eu vou falar um pouquinho do final, do que a gente colocou na consulta processual usando IA generativa. Temos jurisprudência, que é a busca de julgados, doutrina, que são livros, e por aí vai. Mas eu queria falar um pouquinho dessa parte socioeconômica, que é um dos nossos pilares, o que a gente vem evoluindo. Então, antigamente, eu não sei se tem algum advogado aqui na plateia, antigamente, para você fazer uma busca de jurisprudência sobre um determinado assunto, ou seja, julgados que aconteceram no passado, no Tribunal do Rio de Janeiro, você tinha que pagar R$5.000. Se fosse fazer em São Paulo, mais 5.000, Minas, mais 5.000 e por aí vai. E aí hoje, por 1% desse valor, você consegue, por meio do nosso portal, do nosso site, ter essa busca de assunto, por exemplo, dando moral por atraso de voo, você consegue saber tudo que permeia em diferentes tribunais, desde a primeira instância até a última instância, aqui eu estou falando no STF, num browser, né? E aí agora eu vou falar dos nossos desafios, como que a gente utiliza a parte de AI. Primeiro são os dados, assim, como eu falei, temos um caos total. Nós temos 26 tribunais com mais de 200 sistemas. Então, por exemplo, o Tribunal do Rio de Janeiro tem um PJE, tem o ProJude, tem vários. Cada sistema tem o seu banco de dados jurídicos em formatos. Além disso, os advogados, eles fazem, quando eles vão subir um processo no sistema do tribunal, eles podem subir um arquivo em PDF, um arquivo em texto, uma planilha em Excel, e aí por aí vai, é uma festa. Então, assim, temos diferente governabilidade, então o processamento automatizado é bem custoso e trabalhoso. Então, nisso a gente primeiro tem que dar esse tratamento na parte das coletas. Então, a gente vai lá, vou falar um pouco das três como que a gente utiliza na coleta de dados, resolução de entidades e modelos de linguagem. Então, por exemplo, na coleta de dados, né, como eu informei, nós temos 26 tribunais. São 330 milhões de processos, hoje esse número já está uns 350, mais ou menos, que temos na nossa base. Então, a gente tem que coletar de cada tribunal. Alguns tribunais nós já temos parcerias e eles já mandam para a gente, outros a gente tem que ir lá bater e pedir o acesso. Por exemplo, o CNJ a gente também tem uma API que pega, o STJ, STF, e por aí vai. E aí o que isso acontece? Nós temos 330 milhões de processos. Cada processo tem na média, numa mediana aí de 10 documentos. Cada documento ele tem de 1 a 100 páginas, 1.000 páginas. Então a gente tem que processar. E com isso, quando eu falo documento, são anexos nos processos. Então nós temos por volta de 2,5 bilhões de anexos na nossa base.
onde a gente tem que fazer essa classificação, segmentação, organização e enriquecimento desses dados. Então, vamos lá, como que a gente começa? Nós temos o documento, a gente tem que converter. Então, como eu falei, nós temos o arquivo em PDF, imagem, tem advogado que aparece, advogado, operador de direito aparece na foto, aí a gente tem que converter, remover ele, anonimizar. Então, tem toda essa parte de conversão de imagem, de documento. Uma vez que a gente converteu, a gente precisa saber que tipo de documento é aquele, até para ficar em conformidade com a LGPD e tudo mais. Então, a gente tem que classificar, isso aqui é uma sentença, ou isso aqui é uma petição inicial. Petição inicial é quando você imputa um processo contra uma outra determinada parte, né? Não sou advogado não, mas eu estou aprendendo bastante. Uma vez que a gente classificou o documento, ou seja, categorizou o documento, a gente precisa reconhecer a entidade. O que é entidade? É tudo e qualquer coisa que existe. Então, eu sou uma entidade, Henrique é uma entidade, Diogo é uma entidade, Vera, a cadeira é uma entidade. Então, a gente precisa reconhecer que é uma pessoa, uma organização, uma lei, um julgado. Uma vez que a gente reconheceu, dependendo da natureza do processo, a gente anonimiza, porque tem processos que são sensíveis. Todo o tribunal, na maioria das vezes, eles mandam que já está anonimizado. Assim, é um processo sensível, por exemplo, um processo de agressão a um menor, mas muitas das vezes eles não mandam. E aí a gente vai e anonimiza por conta própria para disponibilizar lá no nosso site. Após isso, a gente tem a parte de validação, que é a verificação de erro, o que a gente deixou passar e o que a gente tem que refazer. A gente tem todo um pipeline automatizado para depois salvar no banco. E aí, beleza, a gente salvou no... Eu dei um gritão agora, né? A gente salvou no banco, no nosso banco de dados. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desambiguar. Eu preciso saber que a Suzana é a Suzana, que trabalha na Vale, que Diogo é o professor, que cada um de vocês aqui são vocês realmente nos processos. E aí, como que a gente faz isso? Tem uma parte que se chama resolução de entidades. Nada mais é desambiguação, como eu falei. Então, aqui tem um exemplo da nossa Anitta, que tem. O nome dela é Larissa de Macedo Machado, mas ela é conhecida como Anitta, às vezes ela é Anitta Larissa, Anitta Macedo, LMM, e nas redes, por exemplo, no LinkedIn, ela usa Anitta Larissa Machado, na outra só Anitta. Então a gente tem que descobrir que essas referências se tratam da mesma pessoa. Porque eu não sei se vocês já devem ter ouvido falar que muita gente vai no site do Jus Brasil antes de sair, né? Antes de ter um date, antes de sair com alguma pessoa. E aí imagina se você coloca lá o nome de uma pessoa que teve algum processo, não sei, de acidente de trânsito, não sei, né? Tô chutando aqui. Então a gente é bem criterioso nesse caso. E aí aqui tem um exemplo bem real da deputada Gabriela Garcia Lopes, que é a Sou Gabi. E o nome dela é homônimo. E aí tem um fato bem interessante. 49%, quase 50%, dos nomes no Brasil são homônimos, ou seja, tem a mesma escrita e possivelmente a mesma fonética. E aí, com isso, por exemplo, a gente tem a Gabriela Garcia Lopes na comarca de Santo Antônio de Pádua, e a gente tem uma outra Gabriela Garcia Lopes no TJSP, que é o de São Paulo. Se a gente fizer só um cruzamento de nomes, a gente vai falar que é a mesma pessoa, mas não é. E aí isso é muito importante. E aí, num outro processo, tem assim, Sou Gabi. E aí a gente fala, pô, quem que é Sou Gabi? E aí a gente tem que ir lá, pegar a referência, bate no TSE, sabe que aquele tipo de pessoa é uma entidade, é uma pessoa pública, é um deputado, uma deputada. A gente cruza a informação e com isso a gente faz usando várias técnicas. Aí uma das técnicas é usando grafo de conhecimento, que a gente consegue cruzar tanto a parte social quanto a parte documental, como o Diogo falou um pouco do TikTok. Então a gente cruza todas essas informações e consegue falar, não, essa aqui é essa pessoa. Então, e aí quem a gente não tem confiança, a gente não assimila, deixa fora para eventual melhoria no futuro. E aí, como feito isso, a gente coletou o dado, categorizou, classificou, reconheceu as entidades, desambiguou. E como é que a gente faz essa interface com o usuário? Eu lembro que o Diogo colocou na imagenzinha, tinha um bichão feio verde, era o GPT.
E aí, com a interface que era o ChatGPT, tinha uma carinha verde, né? Como que a gente coloca essa carinha verde? Então, a gente precisou criar todo esse trabalho fundacional primeiro, com modelos de linguagem, até colocar essa carinha amarelinha ali, né? Um smile. E aí, para isso, a gente trabalhou na parte da recuperação da informação, ou seja, lembra quando, acho que o Diogo mostrou 340 milhões de parâmetros, que era o BERT. A gente tem o nosso, é Juizberto, a gente tem vários nomes legais, depois vocês podem conhecer, tem outras palestras aí que eu dei. Então tem o Juizberto, que é a combinação de Juiz Brasil mais BERT, que é o primeiro modelo de linguagem contextual dinâmico, que é aquele artigo que o Diogo mostrou. E aí nós temos o melhor modelo jurídico do mercado. E aí eu posso falar com tranquilidade aqui. E aí esse aqui é um gráfico, então, o primeiro, quanto menor, melhor, que é a perplexidade, que é a modelagem da língua. É o quão entendível, o quão bom o modelo é da representação da língua, né? Aqui do português jurídico. Porque não é só o português, é o português jurídico. Então, é o juridiquês. Então, a gente aposta nessa parte de recuperação da informação para depois trabalhar na parte de IA generativa. Então, a gente pegou os modelos o GPT, o Gemini, Mistral, todos esses modelos. A gente tem alguns modelos nossos internos proprietários, então tudo antes aqui que vocês viram é proprietário, e aqui a gente começa a olhar para o mercado e adaptar para o contexto jurídico, porque está evoluindo muito rápido, né? Essa era uma das conversas que a gente estava tendo ali. E aí eu falei, falei lá com o time, né, com todo mundo, eu falei, a gente precisa fazer o modelo entender o juridiquês. E aí como que a gente faz isso? Qual é o exame que categoriza os advogados do Brasil? OAB. Então a gente adaptou o modelo, especializou o modelo para passar na prova da OAB. E aí fez isso, aí o GPT-4 ele passa ali, para você passar você precisa de mais 50, né? Então a gente adaptou, você precisa acertar mais 50% da prova. Então a gente adaptou o modelo, então ele começa a entender do juridiquês. Uma vez que ele entendeu o juridiquês, a gente classificou, coletou, tem tudo reconhecido, modelo de linguagem, vamos disponibilizar isso para o usuário. E aí, nós temos alguns lançamentos que a gente vai fazer em breve, mas um que já tá no ar é a explicação atual do processo. E aí lembra que eu falei daquela gama de documentos, informações, resolução? Então a gente tem aqui o cabeçalho com a informação da pessoa, temos o andamento, que são os eventos que acontecem, temos uma publicação, que é um ato público, por exemplo, possivelmente do juiz ou do procurador, e nós temos os documentos, a lista de documentos. A gente precisa usar todas essas informações para explicar para o nosso usuário qual é a situação atual do processo dele, o que eles querem saber, o que vai acontecer. E isso a gente está ajudando o advogado, porque às vezes o nosso usuário vai lá no advogado e fala, o que está acontecendo aqui? E às vezes não, às vezes ele só entra, entende, ajuda o advogado, então a gente ajuda todo o ecossistema jurídico. Fez isso, tô acabando. Fez isso, eu estou pegando o minuto da Suzana. Não, tranquilo. Feito isso, a gente pegou todos os documentos, a gente quer responder 3 perguntas. Qual é a situação atual do processo, o que aconteceu, e se aconteceu, foi relevante, qual foi o resultado. Então, assim, para um certo nicho de público, são pessoas, a maioria dos nossos usuários, nós temos 500 mil usuários nesse produto de consulta processual, né? E a maioria não tem escolaridade, tem baixo nível de escolaridade. Ou seja, também não entende do juridiquês. Às vezes tem um alto nível de escolaridade e não entende do juridiquês, não faz a mínima ideia. Então, o que a gente focou aqui? Tradução do juridiquês para o português entendível, vamos dizer assim. Então, a gente explica, por exemplo, nesse processo aqui, que a última informação fornecida sobre o processo é que ele foi julgado improcedente, isso significa que o juiz decidiu que os pedidos feitos pelas pessoas que entraram com o processo não foram aceitos. Ponto. Se ele quiser entender, se o usuário quiser entender mais informações, ele começa a clicar nos botões de entender cada evento. E isso tudo a gente fez com, vamos dizer assim, esse framework aqui. A gente tem a definição do requisito, ou seja, qual é o produto para esse produto aqui de consulta processual, de explicação atual do processo. Tem um determinado requisito,
os usuários são leigos. Se for outro de pesquisa jurídica, onde a gente resume todos os documentos, são advogados especialistas. Ali dentro a gente tem segmento que são estudantes do direito. Então você tem nuances de resumos extrativos, abstrativos. Abstrativos é quando usa muito sinônimo para simplificar. Feito isso, a gente tem a interação, aperfeiçoamento, avaliação de qualidade. Nós temos uma avaliação bem grande de qualidade. Nós temos um exército de mais ou menos 60 advogados que avaliam o output do modelo de linguagem. Então, a gente tem a combinação de um framework automático com especialistas para isso ir para os nossos usuários, porque a preocupação nossa é com alucinação, é com vazamento de dados. Então, a gente precisa garantir que nenhuma informação vá errada ou convença de forma errada ou cause qualquer caos. A gente testa com os usuários, determinados usuários que aceitam participar do teste. Uma vez que participaram, vamos performando o teste e depois a gente volta nesse loop. E aí são essas interações. É isso, muito obrigado. Obrigado, Diego. Então, a gente vai ter a sessão de perguntas e respostas, tanto aqui da audiência quanto do online. Nós temos aqui uma moça que vai nos ajudar, e quem quiser levantar a mão, ela leva o microfone até aqui. E, olha lá, temos uma pergunta ali. E, por favor, se identifiquem e façam a pergunta. 30 segundos para a gente poder responder umas 4, 5 perguntas, se possível. Por favor. Oi, bom dia. Eu sou Daniel Reich. Uma pergunta para a Suzana, por favor. Se vocês na Vale estão usando IA para a área fim de negócio, para a questão do que vocês produzem lá, os metais, essas coisas todas, extração, descobrimento, tudo isso. Okay? Sim, a área que eu atuo, assim, os meus projetos não estão relacionados diretamente com esse tipo de projeto, mas a minha área é uma área de ciência de dados. E a gente aplica muita coisa com relação à predição. Então, por exemplo, a Vale tem diversos projetos para prever, por exemplo, quando um trilho vai quebrar, para evitar que, por exemplo, o minério deixe de ser escoado. Então, a Vale tem uma ferrovia de 900 quilômetros que vai de de Carajás, onde o minério é extraído, até São Luís. E aí passa um carro-controle ali de tempos em tempos que tira diversas fotografias, e essas fotografias sobem para um modelo que ele já está treinado para entender quando aquele trilho vai quebrar, e ele já prevê aquela manutenção. Tem diversos outros, correias de onde o minério passa, para que a correia não estoure e o minério não consiga passar. Tem diversos, eu não vou conseguir enumerar aqui, mas sim, a área de operação é uma dos nossos focos, porque é ali que está o grande valor ali da Vale, né? E um dia com a operação parada são muitos milhões perdidos. Mais perguntas? Temos aqui no público. Salomão, a moça vai trazer o microfone. Se apresenta, Salomão, por favor. Em 2004, se fez para a Vale do Rio Doce, por isso que eu estou fazendo essa intervenção, uma detecção prévia de necessidade de manutenção nos caminhões da Vale, que tem uma frota enorme. E isso quando o IA ainda estava começando a engatinhar. Não, uma pergunta ali. O Diogo, pode ser? Pergunta para qualquer um aqui ou para todos. Alô, Adriano, tá? Adriano Sassi. Eu vi que vocês fizeram aquele controle que eu falei para o outro. Tem 60 advogados que filtram, né? Eu já vi que vocês já estão se preocupando com isso. Isso. No Juiz a gente tem, a gente desenvolveu, e aí um outro nome legal é o Jusevaldo, né? Juiz e Evolt. A gente tem vários nomes. Essa é a plataforma de avaliação automática, porque ficava o nosso CEO, Rafael Costa, e o Gustavo Maia, que é o CTO, falavam, não, mas a gente não pode subir em produção, escalar, sem passar por um ser humano. Eu falei, tá, mas a gente tem que combinar os dois.
E aí, para combinar e para conseguir escalar para quase 1 milhão de usuários, porque você tem 500 mil usuários em, uma plataforma, em um produto, mais 300 mil em outro produto, e por aí a gente está crescendo. A gente desenvolveu essa plataforma de avaliação automática, e os advogados, esse exército aí que eu chamo de advogados, eles corrigem e retroalimentam essa plataforma joga de volta para o modelo que é retreinado e aí por aí vai. Então, sim, a gente tem essa preocupação. Até porque tem um caso nos Estados Unidos que 2 advogados perderam a permissão quando eles usaram o GPT e aí inventaram uma lei e um julgado, né, um precedente. E isso não acontece na nossa plataforma, porque a gente tem, naquela fase de reconhecimento de entidade, a gente tem um reconhecimento tanto de lei, então a gente tem todas as leis brasileiras e até tem algumas da América do Sul, onde a gente reconhece que aquilo ali é uma lei. Se for uma lei que a gente não reconheceu, isso nem vai para o usuário. Então a gente tem essa preocupação. Vou fazer uma pergunta aqui. Uma pergunta para a Suzana. Você falou em previsão de problemas, né, de prejuízos, inclusive econômicos da Vale. E previsão quanto a essas catástrofes ecológicas, derrubamento de barreira, tipo Brumadinho? Ótima pergunta. Brumadinho foi um aprendizado para a Vale. E não que a Vale não foque e não tenha focado em segurança antes, sim. Mas eu acho que dentro de uma empresa grande, como a Vale tem, com muitas operações, o orçamento é sempre um desafio. Apesar da gente ter atuação nas operações e as predições acontecerem, é difícil muitas vezes no que você vai focar. A barragem de Brumadinho, por exemplo, ela era uma barragem monitorada, mas existe a falha humana também. E aí o aprendizado que a gente conseguiu introduzir é que problema precisa ser compartilhado. Então, muitas vezes, a solução não está na tecnologia, mas está no comportamento humano. Então, eu acho que o Brumadinho trouxe grandes aprendizados para a Vale com relação a como se comportar, como você compartilhar problema e como você fazer as pessoas dizerem o que está acontecendo. Porque, na verdade, o que aconteceu com o Brumadinho foi uma sucessão de coisas que não foram faladas, e aí deu-se, né, nessa catástrofe que aconteceu. Mas a previsão acontece sim, só que muitas vezes a gente tem que definir prioridades por questões orçamentárias mesmo. A população não fala? Não, das pessoas que trabalhavam, dos empregados, da liderança, de maneira geral, né, onde a gente consegue atuar ali nessa rede onde as pessoas se sentem apoiadas para compartilhar o problema. Tem mais uma pergunta lá atrás, mais uma aqui. Eu vou fazer uma pergunta também e vamos fechar. E tem uma online, então temos 4. Wesley Aragão, V4 Company. Muito obrigado aos participantes do painel. Diego, gostaria de fazer a pergunta a você sobre benchmark e, especialmente, sobre como que vocês desenvolvem ou desenvolveram capital humano ou parcerias com empresas de tecnologia, porque vocês são uma empresa de tecnologia, para fazer o que vocês fazem muito bem desde 2008, é isso? Isso. Acertou meu nome, todo mundo confunde. Eu falei, vai ser uma festa. Eu estava falando com o Diogo ali, vão te chamar de Diego e vão me chamar de Diogo. Obrigado, Diego. Obrigado pela pergunta. Nós temos toda essa parte de benchmarking, a gente faz com parcerias, tanto com o Google, Microsoft, com outras empresas e também do setor jurídico, tanto nacional quanto internacional. Então, por exemplo, nós temos basicamente 16 anos e temos membros do board, tanto de empresas externas, como LexisNexis, temos parcerias ali até com Thomson Reuters. Então, a gente tem esse benchmarking para saber o quão bom a gente está, né? Então, tanto na parte técnica quanto de mercado. E em relação a isso, a gente vai se adaptando, vendo o que a gente precisa fazer. A outra pergunta foi o quê? Falei com a Suzana que eu era péssimo de captar. As parcerias que vocês fazem com essas outras big techs em termos de capital humano. Foram 60 advogados. Isso. Quantas pessoas vocês têm hoje dentro dessa... Não mais startup, né? Mas Sim. Então, nós temos 60 advogados. Temos uma coisa chamada Juiz Frontiers também, que é com a Universidade do Amazonas, do Juiz de Fora, se eu não me engano. Aqui no Rio a gente também está buscando.
que tanto a parte, tem muito forte essa parte acadêmica, então temos o professor Altigran, Edileno, eu sou professor tanto aqui quanto lá fora, tem o Leandro, tem outros, né? Temos agora também junto ali o Rodrigo Nogueira, ajudando nessa parte da Maritaca. A Maritaca é o que desenvolve a parte do modelo de linguagem brasileiro, né? O Sabiá, e tem uma Marytalk. Então, toda essa parte de investimento já vem se prolongando nessa parte de capital humano. Então, tanto nessa parte desse exército que eu brinco de advogados, mas quanto de novos estudantes, até por captar também geração Z, geração alfa, o que está por vir, a forma de consumo jurídico. A gente tem pessoas agora consumindo o que é o artigo 14 do CDC, não vai no Google, vai no TikTok, quer ver um vídeo, vai no Instagram. Então, assim, a gente tem toda essa parte de investimento combinando com a tecnologia. Eu acho que uma das maiores preocupações que a gente sempre ouve é: mas vocês estão desenvolvendo e vão acabar com o trabalho do advogado. Não, a gente vai potencializar o trabalho do advogado ao máximo. Não só o advogado, mas quanto os operadores do direito. E aí promotor, juiz, procurador. Quantas pessoas integram o time? Perdão, só para saber. Só o de Data Science ou o Juiz Brasil como um todo? Quase 700. Obrigado. Data Science acho que são uns 30, pelo que eu entendi, né? 23. Bom, gente, tem mais uma pergunta e mais uma última pergunta minha aqui e vamos fechar. Oi, obrigado. A Maria Tereza quer perguntar também depois. Então, 3, desculpe. Eu já fui uma vez, então. Tereza, a sua pergunta. Obrigado. Ela tem mais uma antes ali. Tem uma ali, uma pessoa atrás da pilastra. É o educador do SESC. Eu sou educadora, meu nome é Maria Tereza. Pelo que eu entendi da sua palestra, a preocupação hoje com o SESC é com o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e não somente com as habilidades técnicas, né? Então, assim, o que eu ouvi mais agora, nesses 5 minutos, foi a palavra humana, né? A questão da Vale, seu capital humano. Eu pergunto de que forma assim, a IA, né, tem ajudado vocês nesse trabalho de formação das habilidades socioemocionais. A IA na educação ainda está sendo discutida, né? Tem as questões que já foram levantadas aqui antes dos perigos da IA, como é que eu paro de ensinar e eu passo a utilizar a ferramenta, o robozinho, como uma forma de captar conhecimento, escrever e tal. A gente olha hoje a IA, nesse primeiro momento, a gente está preocupado em transmitir o conhecimento dela de forma que a gente olha a parte ética da usabilidade, que ela não substitua aquilo que o mercado está vendo como mais importante. Não a habilidade técnica, mas como é que ela usa aquilo para sua criação, para o seu desenvolvimento comportamental. Mas a gente usa também, já está começando a usar, como é que a gente desenvolve mais rápido cursos, né? Forma de educar. Ou seja, para construir um curso, a gente discute aqui com um grupo, discute os temas, vocês querem, a gente começa a discutir, define carga horária, concebe um plano de aula de um docente, a gente concebe material de apoio didático, então isso demora muito tempo. Um curso bem feito, de 30 horas, pode demorar 4 meses para colocar no ar. E isso é uma forma que a gente vai poder utilizar a IA, as mais tradicionais aqui, dessas mais simples, de Copilot e tal, o desenvolvimento desse material e a construção mais rápida do conteúdo, porque muita parte de conteúdo seria no tradicional copy-paste, né? Mas não é só assim. Então, a gente construir essa biblioteca, ela ensinar a que a gente construa situações de aprendizagem, por exemplo, diferente de turma para turma. A situação da aprendizagem, na educação profissional, a gente sempre dá a forma de fazer, a gente não ensina teoria, né? A gente ensina como fazer sempre com exemplo. Então, como é que eu vou ensinar, por exemplo, uma aula de vendas? Ela pode ser diferente eu vender no supermercado, de eu vender numa farmácia, de eu vender num aeroporto. Então, isso a gente cria situações, cenários, vídeos e tal. Então, para construir isso de uma forma tradicional, demora muito tempo. Então, a IA, a gente começa a estudar, né, como ferramenta para acelerar o desenvolvimento das ferramentas educacionais. Isso que se faz hoje. A gente não entra muito ainda nela dentro da sala de aula. Ela, dentro da sala de aula, é a utilização dela de uma forma prática. Ou seja, em vez de ensinar a escrever código, como é que eu uso determinada agente de IA para escrever aquele código para mim responder aquelas perguntas.
Muito interessante. Você deu o exemplo do Excel, né? Que a pessoa tem dificuldade com o Excel, mas quando o Copilot gera uma tabela, você está bem atendido. Na verdade, a pessoa às vezes não tem que aprender Excel para fazer uma planilha simples. Aí a pessoa na rua. E do lado assim, por exemplo, você pega uma parte de design de criação. O tempo que demora aquela habilidade criativa para criar um PowerPoint, hoje a gente faz muito mais rápido. Então, assim, a gente hoje tem mais tempo que sobra para você utilizar para a sua parte criativa. E isso que a gente começa a despertar no aluno. E que a gente tem de maior, o maior resultado disso, assim, no primeiro momento, é que a gente vê que aquele ensino tradicional já não iguala, já não diferencia mais as pessoas. Quando eu entro na parte criativa, ela pode ter educação regular super bem em matemática ou não, que ela não amorteceu esse potencial criativo dela. Então, a gente consegue recuperar muitos anos de ensino tradicional se a gente for por esse caminho novo. Obrigado, Cláudio. A gente já está no nosso limite de tempo, a gente está conseguindo ser pontual. Tem mais uma pergunta, mas tem que ser bem rápido, por favor. Obrigado, meu nome é Robertson, sou advogado, trabalho em direito digital, produção de dados. Diego, eu sou assinante do Juiz Brasil também. A IA, a gente interage com ela, vai aprendendo com a gente, né? Enfim, dialoga. Há algum trabalho relacionado à personalização do usuário, por exemplo? Já que eu pesquiso sempre sobre direito digital, de repente me fornecer jurisprudências relacionadas a esse tema. Uma segunda pergunta é um banco que eu uso muito também para jurisprudência. Recentemente um juiz foi penalizado porque usou a jurisprudência, ela não existia, né? Eu consigo validar, de repente, essas questões, já que deve existir a jurisprudência no Juiz do Brasil? Obrigado. Opa, obrigado por... Falei aí, vai falar bem, tomara. Da primeira perguntinha, Não, vou começar na última da jurisprudência. A gente, como eu falei que a gente tem o lançamento de novos produtos, né? Na verdade eu vou juntar as duas. Tanto essa parte de jurisprudência, de verificar que existe, e tanto a parte de personalização, a gente vem trabalhando, mas a gente também tem um cuidado muito grande como que a gente vai ofertar. Então, a gente precisa chamar ali o opt-in, né, do usuário, ele aceitar, ele entrar para uma lista amiga. Então, a gente está fazendo isso aos poucos. Então, assim, alguns usuários, a gente já está olhando a parte de personalização, uma parte de assistente para ele ajudar a buscar por exemplo, você é um advogado tributário, e aí ele já traz tudo tributário para você, se você é um trabalhista, ou se de defesa do consumidor, por exemplo, no geral, o erro médico. Então, a gente já traz tudo isso amarradinho, então a gente já está trabalhando nisso, a gente planeja lançar em breve. E de jurisprudência, de ser um banco de jurisprudência, um outro pilar nosso, não só o banco de jurisprudência, mas de ser a fonte única da verdade, né? Pode soar até um pouco audacioso, mas essa é a ideia, né? Então, como tem lá fora, eu esqueci o nome da empresa, a gente ser uma referência de se essa jurisprudência está sendo citada e está no Juiz Brasil, é porque ela existe. Então, esse é um dos nossos objetivos também. Então, assim, em breve vai ter novidade bem legal aí. Obrigado, Diego. Então, vamos passar aqui para a próxima sessão. Eu vou passar a palavra para a Cláudia, agradecer demais os nossos palestrantes e a participação de vocês. Foi sensacional. Obrigado.